Vergonha! Flamengo empata contra o Grêmio e encerra a sequência de vitórias. Salve nação rubro-negra! Estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal RMP, link na descrição. Jornalista detonou a postura do Flamengo no segundo tempo e criticou mudanças de Filipe Luís na partida. Para o jornalista, o treinador quis segurar o resultado ao invés de continuar atacando. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, vamos acompanhar tudo sobre o empate do Flamengo agora. O Flamengo fez 1-0, repito, depois de um primeiro tempo muito fraco. O Flamengo fez um primeiro tempo muito fraco, lento, sem buscar jogadas de linha de fundo, insistindo em passes longos, que na maioria das vezes não davam certo, chutando pouco a gol. Enfim, todos aqueles defeitos que nós conhecemos. E aí, volta para o segundo tempo bem mesmo. O gol do Arrascaeta é uma pintura, tabela entre Arrascaeta e Pedro. Arrascaeta para Pedro, Pedro para Arrascaeta, bola no fundo da rede. E eu comecei a dar gargalhadas aqui, me lembrando daqueles todos que diziam que o Pedro e o Arrascaeta não podiam jogar juntos. Pois é, eles não só podem como devem. Mas aí, o Flamengo fez 1-0 e resolveu esfriar o jogo. Gente, não tinha motivo nenhum para o Flamengo esfriar aquele jogo. Nenhum. O Grêmio veio para não levar uma goleada. O Grêmio estava até satisfeito com 1-0 contra. Se o Flamengo continuasse pressionando, tudo que o Grêmio ia rezar era para que ele não fizesse mais de 2. Mas o Flamengo resolveu esfriar o jogo. E aí começou aquela maldição de toca para o lado, toca para trás. Toca para o lado, toca para trás. E aí, quando começa essa nhaca fedorenta, que eu detesto, você dá ao teu adversário a possibilidade de começar a perceber que o bicho não é tão feio assim. Que, olha, é possível, por que não buscar a vitória? Buscar o empate, buscar um golzinho. E, olha, o Grêmio não deu um chute a gol do Rossi, dentro da baliza do Rossi. Só o do pênalti. Pênalti estúpido. O Ayrton Lucas, um desastre hoje. Um desastre. Não é possível que o Filipe Luís não perceba que está mais do que na hora dele começar a botar o Vinha como titular. O Ayrton Lucas acertou uma jogada hoje. Uma. Quer dizer, nem acertou. Poderia ter saído o gol ali, naquele lançamento muito bem feito, acho que pelo... Não me lembro se foi o Ortiz ou foi o Saul, acho que foi o Ortiz. Que ele pega de primeiro e cruza para dentro da área, a bola ia na cabeça do Pedro, mas aí um zagueiro do Grêmio se mete no meio e bota para escanteio. Estou sentindo que a imagem está travando um pouco, né? Que merda. Um dia de hoje trava tudo, né? Realmente, deixa eu ver como é que está isso aqui, só para eu entender. Não, está no lugar certo. Mas, enfim, aí o Flamengo resolve tirar o pé. E para piorar, o Flamengo, o Filipe Luís mexe mal, cara. O Filipe Luís mexe mal. A primeira mexida era óbvia, né? Tinha que tirar o pior jogador em campo, que é o nosso Plata, né? Não adianta, cara. O Plata, ele vai fazer um jogo bom, outro acolá, e aí vai ter um bando de gente que vai dizer, tá vendo, o Plata, você não gosta do Plata. Eu não gosto do Plata. O Plata é um jogador caótico. A única jogada razoável que ele fez hoje, a única, foi justamente a última que ele fez em campo. Quando ele arrancou, se meteu no meio de 3 zagueiros do Grêmio lá e levou uma butinada. Aliás, como dá butinada esse time do Grêmio, como é escroto, desleal, o tal do Kahneman. Se esse juiz, Zanovelli,
não fosse um bundão, o Kahneman teria sido expulso hoje. A entrada com os 2 pés que ele dá, nos calcanhares não, nas canelas do De La Cruz, era para expulsão. Aí teve gente na narração, já soube, que disse assim, não, se ele tivesse pegado mesmo, não tinha nem andado. Porra, não interessa se pegou ou não, cara. Interessa a intenção do Kahneman. O Kahneman foi criminoso naquela entrada com os 2 pés em cima das canelas do De La Cruz. Criminoso. Aquilo lá era para cartão vermelho direto. O juiz não deu nem falta. Muito menos amarelo. Aí, no final, deu um pênalti para o Grêmio. Bateu no braço do Ayrton Lucas? Bateu, de fato, bateu. Mas será que em outras condições ele daria também? Enfim, deu direto, não esperou nem o VAR. Botou na cal direto. Mas o Flamengo permitiu que isso acontecesse. Se o Flamengo segue jogando como voltou jogando no segundo tempo, o Flamengo fatalmente faria 2, talvez até 3. Mas não precisava nem fazer o terceiro, bastava o segundo. O segundo liquidava a parada e garantia os 3 pontos. Mas o Flamengo perdeu a fome de buscar o gol depois do golaço do Arrascaeta com o Pedro. Tabela do Arrascaeta com o Pedro. E pior, aí o Felipe faz umas substituições que eu quero ver se vão perguntar para ele na entrevista, né? Por que o Bruno Henrique no lugar do Pedro? Me explica. Não é para marcar zagueiro lá na saída de bola. O Pedro estava bem no jogo. O Pedro teve 2 grandes chances de gol. Numa, o Volpe fez um milagre, e na outra, ele venceu o Volpe e o cara tirou de dentro da área. Mas é porque o Bruno Henrique tem que jogar. Por que o Bruno Henrique tem que jogar? E mais, se ele queria botar o Bruno Henrique, por que não botou no lugar do Samulino, que hoje fez uma partida bem mais ou menos? Mas ele vai e tira o Pedro. Porra, Felipe. E ainda tira o De La Cruz, que eu até entendo que não deva estar ainda pronto para 90 minutos, mas me bota o Everton Araújo, cara. Bota o Alan, então, pelo menos, porra, que sabe jogar mais do que o Everton Araújo. Não, botou o Everton Araújo. Que pouco antes do lance do pênalti, perdeu uma bola no meio-campo que gerou um contra-ataque monstruoso. E por pouco não saiu o gol. Então, eu acho que o Felipe foi muito mal hoje também. Quando você sente que teu time está começando a sentar no resultado, se não foi você quem mandou sentar no resultado, você tem que ficar feito o Jorge Jesus na beira do campo, alucinado. Não, vamos para frente. Vamos buscar mais gol. Bastava mais umzinho. Eu fiz um react hoje, teve uma audiência até legal, diante da anterior, e eu dizia, por que não busca o segundo gol? Faz o segundo gol, bota os 3 pontos no bolso. Não tem perigo. Mas não. Não fez o segundo gol e tomou aquele castigo daquele pênalti no finalzinho. E o resultado é que o Flamengo dá ao Palmeiras, que está entrando em campo agora para jogar contra o Corinthians, dá a chance de, se o Palmeiras vencer, o Palmeiras, por pontos perdidos e por aproveitamento, se tornará o verdadeiro líder do campeonato. Claro que ele precisa ganhar os jogos que faltam, assim como o Flamengo precisa ganhar do Sport, mas entregamos os 3 pontos hoje. Não há outra maneira de dizer isso. Bom, vamos rodar aqui a abertura da Absoluta Propaganda, nosso parceiro. Diz aqui o Ricardo Abreu. MP, o empate de hoje foi na conta do Felipe Luiz. Mexeu mal, perdemos o meio-campo e não tirou o Ayrton Lucas, que já estava cansado. Espero que seja questionado na coletiva. Eu também espero. Júnior Nunes, Plata pode ter a sua importância tática, mas é inadmissível em um elenco tão qualificado, um jogador tão errático, ter status de intocável. Hoje deu raiva.
É exatamente o que eu acho, Júnior. Com um detalhe a mais. Se o Plata é mais importante na marcação do que na armação, no ataque, por que o Plata era importante hoje? Se todo mundo sabia que o Grêmio vinha só para se defender. O Grêmio botou uma linha de 5 com uma linha de 4 na frente. E até o último que sobrava também marcava no meio-campo. Então, qual é a importância de você ter um jogador de ataque marcando lá na frente? Eu não consigo ver. Decididamente, eu não consigo ver. E pior, depois de 45 minutos de não fazer nada, por que mantê-lo? Por que não trocar logo no intervalo? Esperou ainda 15, 20 minutos para trocar. Concordo, acho que a derrota... não é o derrota, é o empate de hoje, ficou um pouco na conta do Felipe Luiz, sim. Valdiglês, Felipe Luiz é teimoso. O Fusca voador, Ayrton Lucas e o Vinha, muito melhor, ficar no banco e o BH entrar para andar em campo, com o Carrascal no banco. Merecem cobrança da diretoria. Se não mudar a postura, o Felipe Luiz vai perder tudo. Não acho que seja o caso de mudar o técnico, decididamente não acho. Mas ele foi mal hoje. Orlando Gianandoni, não foi pênalti, Jovem Pan agora é unânime. Orlando, a verdade é que a FIFA fez uma cagada com essa história. Quando a FIFA resolveu tirar a intenção, antigamente você só tinha pênalti se o jogador tivesse colocado intencionalmente a mão na bola. É óbvio que não é o caso do Ayrton Lucas. É óbvio que ele não botou a mão na bola de propósito. Mas ele estava com o braço afastado. E aí começou a lambança da FIFA. Então, assim, não, mas se ele estiver aumentando a área do seu corpo, aí pode ser marcado. Então, supostamente, o braço do Ayrton Lucas estava aumentando um pouco a área do seu corpo. Eu acho um absurdo isso. Acho realmente um absurdo. E o pior é que a gente vê vários lances praticamente idênticos. Num o juiz dá, no outro o juiz não dá. Num o VAR chama, no outro o VAR não chama. Então, porra, é muito complicado. Hugo Câmara, Flamengo hoje azedou o meu domingo. 2 pontos que não poderiam ter sido perdidos. Saudações rubro-negras. Concordo integralmente com você, Hugo. Integralmente. Gardoni diz: unanimidade na Jovem Pan não foi pênalti. Que a Jovem Pan está discutindo, eu não sei exatamente quais são os argumentos dele, mas, para mim, a grande cagada é que, quando se tirou a intenção da jogada, você criou uma situação que agora tanto pode dar como pode não dar, basta não estar grudado no corpo. Orlando Gianandoni, Felipe Luiz covarde, quis segurar 1-0 e permitiu o empate. Tirar Pedro é sempre um convite para tomar o gol. Aprende essa porra, Felipe Luiz. Eu também não consegui engolir a tirar o Pedro. Não consegui engolir. Tias, a sensação que eu tenho é que o Felipe Luiz, no fundo, ele se sente incomodado de deixar o Bruno Henrique no banco. Ele se sente incomodado. Então, quando o Pedro joga, ele acha que tem que botar o Bruno Henrique no final. Como, às vezes, quando o Bruno Henrique joga, ele também bota o Pedro no final. Não tem que ter nada dessa porra. Tem que jogar quem está fazendo mais gol. E quem está fazendo mais gol é o Pedro. O Pedro tem que ser titular e ponto final. O Pedro estava mal na partida? Não estava. Não estava mal da partida, pelo contrário. Finalizou 2 vezes com enorme perigo. E mais do que isso, foi o cara que fez a tabela com a Arrascaeta para sair o gol. Então, para que tirar a porra do Pedro? Quer botar o Bruno Henrique? Botasse hoje no lugar do Samuel Lino, que eu acho que teve uma atuação bem abaixo do que ele vinha tendo. A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 terminou com um novo capítulo na emocionante briga pelo título. O Flamengo, líder da competição, enfrentou o Grêmio na tarde deste domingo, 31, no estádio do Maracanã, e empatou em 1-1. Com esse resultado, o rubro-negro carioca chegou a 47 pontos e manteve a liderança isolada da tabela.
No entanto, a disputa continua acirrada, especialmente com o avanço de clubes como Palmeiras e Cruzeiro, que estão na cola do líder. Embora o Flamengo tenha tropeçado diante do Grêmio, a combinação de resultados da rodada impede que ele seja ultrapassado por qualquer adversário nesta rodada. Ainda assim, o empate deixou aberta a possibilidade de mudanças no topo da tabela nas próximas semanas, especialmente se os concorrentes diretos mantiverem um bom desempenho. A grande pergunta que ecoa entre os torcedores é: o Palmeiras pode assumir a liderança do Flamengo? A resposta depende de uma série de fatores, que vão desde o desempenho do Verdão no clássico contra o Corinthians até os próximos confrontos de ambos os times nas rodadas seguintes. A seguir, veja os cenários possíveis e como está a disputa entre os primeiros colocados do Brasileirão 2025. Com um empate no Maracanã, o Flamengo chegou a 47 pontos, mantendo-se na liderança. O time carioca soma, até o momento, 14 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 45 gols marcados, 9 gols sofridos. Esses números refletem uma campanha sólida do time, comandado por Felipe Luiz, que tem se mostrado equilibrado ofensiva e defensivamente. Mesmo com o empate diante do Grêmio, o rubro-negro segue com a menor média de gols sofridos no campeonato, o que evidencia a consistência do sistema defensivo. No duelo contra o Grêmio, o destaque foi mais uma vez o uruguaio Jordián de Arrascaeta, autor do gol do Flamengo. O meia abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo, com um belo chute colocado de fora da área após passe de Pedro. O gol foi marcado com consciência e precisão, características que têm se tornado marca registrada do camisa 10 nesta temporada. Com o tento, Arrascaeta chegou a 17 gols e 13 assistências em 2025, números que o colocam como um dos jogadores mais produtivos do futebol brasileiro. Sua importância no elenco é indiscutível, tanto na criação quanto na finalização das jogadas, o que o torna peça fundamental nas ambições do Flamengo por mais um título nacional. Sim, o Palmeiras segue vivo na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, mas precisa de uma combinação de vitórias e tropeços do Flamengo nas próximas rodadas. Na 22ª rodada, o Verdão enfrenta o Corinthians em clássico decisivo, que acontece neste domingo, 31, às 18h30, horário de Brasília. O resultado desse jogo definirá a posição do time na tabela ao fim da rodada. Se vencer o Corinthians, o Palmeiras chegará a 45 pontos, assumindo a vice-liderança, ultrapassando o Cruzeiro, que venceu o São Paulo e chegou a 44, mas ainda ficando 2 pontos atrás do Flamengo. Se empatar o clássico, o Verdão somará 43 pontos, ficando em terceiro lugar atrás de Flamengo e Cruzeiro. Se perder, permanecerá com 42 pontos, possivelmente sendo ultrapassado por outros times dependendo dos resultados. Ou seja, mesmo em caso de vitória no clássico, o Palmeiras não poderá ultrapassar o Flamengo nesta rodada, mas se aproxima perigosamente e se mantém na briga direta pelo título. Com mais 16 rodadas a serem disputadas, o cenário ainda é completamente aberto. Outro clube que merece atenção é o Cruzeiro, que venceu o São Paulo por 1-0 no último sábado, 30, e chegou aos 44 pontos. A Raposa tem feito uma campanha consistente, com um futebol organizado sob o comando de seu treinador e figura como uma das surpresas positivas do Brasileirão 2025. Com a vitória, o Cruzeiro assumiu momentaneamente a segunda colocação, à frente do Palmeiras. No entanto, a vice-liderança pode mudar novamente dependendo do resultado do derby paulista. Se o Palmeiras vencer, volta ao segundo lugar, empurrando o time mineiro para a terceira posição. Após o empate com o Grêmio, o Flamengo terá um período de 13 dias sem jogos, devido à paralisação do calendário para a data FIFA. O próximo compromisso do rubro-negro será contra o Juventude, no dia 14 de setembro, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Brasileirão. Para essa partida, o técnico Felipe Luiz terá que lidar com desfalques importantes. Léo Ortiz, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio. Eric Pulgar, ainda em recuperação de fratura no pé direito.
Alexandro e Jorginho são dúvidas, por conta de lesões musculares. A ausência de Léo Ortiz será sentida no setor defensivo. O zagueiro recebeu cartão amarelo aos 44 minutos do primeiro tempo, em uma jogada polêmica marcada pelo árbitro Paulo César Zanovelli. Ortiz deu um carrinho na bola, desarmou o adversário, mas foi punido com a advertência, o que gerou reclamações do elenco rubro-negro. Durante a paralisação, vários atletas das principais equipes do Brasileirão estarão a serviço de suas seleções. A seleção brasileira, por exemplo, enfrentará o Chile no dia 4 de setembro e a Bolívia no dia 9, em partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Do elenco do Flamengo, apenas Samuel Lino foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção. A convocação enxuta permite ao clube manter a maior parte do elenco à disposição para treinar durante esse período, o que pode ser benéfico para a recuperação física dos jogadores e o aprimoramento tático do grupo. Diferente do Flamengo, o Palmeiras terá uma agenda mais intensa nas próximas semanas, incluindo confrontos decisivos tanto no Brasileirão quanto em outras competições. A equipe comandada por Abel Ferreira busca manter o bom desempenho recente para continuar na perseguição ao líder. Além do clássico contra o Corinthians nesta 22ª rodada, o Palmeiras terá jogos importantes nas próximas rodadas. Se quiser sonhar com a liderança, precisará somar pontos fora de casa, manter a regularidade e torcer por tropeços do Flamengo. O desempenho em clássicos e confrontos diretos será crucial. Além disso, o Verdão conta com um elenco forte e jogadores experientes, como Rafael Veiga, Gustavo Gomes e Endrick, que vivem boa fase e têm sido decisivos nas partidas grandes. Com 22 rodadas concluídas, a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025 ainda está longe de ser decidida. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro aparecem como os principais candidatos, mas outros times ainda podem entrar na briga, como Grêmio, Atlético, PR e Internacional, dependendo do desempenho nas próximas semanas. A tendência é que o título seja decidido apenas nas últimas rodadas, com confrontos diretos entre os líderes ganhando ainda mais peso. A regularidade, o aproveitamento em casa e a capacidade de reagir em momentos difíceis serão diferenciais importantes na reta final. O empate do Flamengo diante do Grêmio deixou a liderança do Brasileirão intacta, mas reabriu a disputa na parte de cima da tabela. Com 47 pontos, o rubro-negro continua na frente, mas vê Palmeiras e Cruzeiro cada vez mais próximos. O Verdão, caso vença o clássico contra o Corinthians, encurta a distância para apenas 2 pontos, o que mantém o campeonato em aberto e eleva a expectativa para as próximas rodadas. Apesar de não poder assumir a liderança nesta rodada, o Palmeiras pode consolidar sua posição como o principal adversário do Flamengo na briga pelo título. O Cruzeiro, por sua vez, segue consistente e pode surpreender, caso mantenha o bom desempenho. A 23ª rodada promete ainda mais emoções, com o Flamengo enfrentando o Juventude e o Palmeiras com desafios pela frente. O Brasileirão segue firme, como um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, com clubes tradicionais lutando ponto a ponto pelo troféu mais cobiçado do país.